Boa noite a todos. Vamos entrar em mais uma live. Hoje o tema é super atualizado, que é como entender o lipedema. E hoje eu vou chamar duas convidadas super especiais, que é a Mari da Galena e também a doutora Gisele. Já mandei o convite para as duas, esperando elas entrarem para a gente começar a nossa live hoje. Ei, Mari, Oi! boa noite, tudo Boa bem com noite! você? Tudo bem com você? Joia! Vou chamar aqui a doutora Gisele para Perfeito. nossa live. Combinado. Tá dando para me ouvir e ver direito, né? Sim, muito bem. Nossa Perfeito. live hoje vai ser maravilhosa, Com falando certeza. sobre um assunto super atual, né? Ah, sim, todo mundo querendo saber um pouquinho mais, né? E ficar atualizado. É uma, uma tendência aí, né? Do ano de 2025. Começou em 24. Acho que vai chegar ainda. Muitas mulheres sofrem com problema, né? Com certeza. E eu acho que antigamente a gente não tinha tanto diagnóstico, né? A gente tinha a mesma quantidade, mas não era detectado. Então hoje a gente tem Sim. um acompanhamento melhor. Aqui tá falando que a doutora Gisele tá com uma dificuldade para entrar, mas a gente tá aguardando ela entrar. Ela falou que fez a Deixa eu ver. solicitação. É, eu mandei o convite e tô aguardando ela entrar. Fechou. Coisa boa. Vamos aguardar. Vai dar Vamos certo. falar um pouquinho de lipedema enquanto ela não entra, tá? Perfeito, combinar. Hoje vamos falar como entender o lipedema, né? O lipedema é uma doença crônica que se caracteriza pelo acúmulo anormal, né, e desproporcional de gordura, tecido adiposo, nos membros inferiores, pernas e quadris, e em alguns casos nos braços. Deixa eu ver se a doutora Gisele está aqui. Essa condição afeta predominantemente mulheres e frequentemente é confundida com obesidade e celulite, mas é uma doença distinta que não responde bem a dietas e exercícios convencionais. Isso mesmo, Patrícia. E assim, é diferente, né, esse acúmulo de gordura e ele gera desconforto para essa paciente, dor. A gente tem vários sintomas aí também que estão correlacionados, né, à fibrose, à questão da questão da dor mesmo, né, que as pacientes relatam. Quando é uma celulite ou até mesmo sobrepeso, a gente não tem esses sintomas tão específicos quando a gente tem no lipedema. Olá! Ah, Ei, Patrícia! Ei, que Mariana, bom. tudo bem? Tudo jóia! Que bom Tô ter A gente vendo já você. começou vocês a aqui comentar um pouquinho aqui sobre lipedema, né? Tava vendo vocês conversarem aqui. Aí eu não sei por que eu não tinha. Eu tinha pedido, tinha feito a solicitação, mas acho que bugou alguma coisa aqui. Ah, mas Na deu certo internet. agora, isso que importa. Graças a Deus. Eu estava falando com a Mari, né? Que o lipedema é, não é obesidade, né? Ou celulite, né? E nem sempre as atividades físicas e a dieta é a solução para o lipedema. E hoje a gente trouxe a doutora Gisele Farroux, professora na UFG, que é uma sumidade no assunto. Vamos Imagina. absorver bastante esse conhecimento. E a gente trouxe um fornecedor que é incrível, que está há muitos anos no mercado, que só tem produtos de alta qualidade, que é a Galena, e a Mari veio fazer essa representação da Galena. Então a gente vai trocar aqui muitas informações, muitas ideias, unindo o tratamento, as informações, diagnóstico, e eu acredito que vai ser muito rico. E quem assistir vai gostar muito. Perfeito. Bom, eu quero agradecer primeiramente o convite, Patrícia. Eu já considero você uma grande amiga e quero Obrigada. agradecer e dizer que você pode contar comigo sempre que você precisar, porque é um Muito assunto que eu obrigada. estudo bastante, que eu amo falar.
E a gente observa que, embora o lipedema já tenha sido descrito há muito tempo, lá em 1940, ficou uma lacuna muito grande na ciência, porque ele só entrou para o CID em 2022. Ele só integrou, né, a Classificação Internacional das Doenças em 2022. Então, eu costumo brincar que a ciência em relação ao lipedema está começando a engatinhar, está galgando os seus primeiros passos. Então, eu acho que a gente precisa de muita pesquisa, precisa de muitos ativos, muitas coisas estão aparecendo, graças a Deus, e essas mulheres vão começar a ter, já estão, né, começando a ter o tratamento que merecem, porque um tempo atrás elas eram taxadas de preguiçosas, é só fazer dieta, é só fechar a boca, é só fazer exercício, quando na verdade o buraco é muito mais embaixo, né? Com certeza. Essa questão da pesquisa, eu sempre falo muito, né? Como que a população feminina tem se beneficiado da pesquisa agora nos últimos anos, porque finalmente a gente entrou em destaque. Antigamente a gente tinha pesquisa, mas não era tão voltado para a saúde feminina. Então a gente vê algumas questões de saúde como endometriose, SOP e agora o lipedema ganhando destaque, principalmente nas pesquisas científicas, e isso é um grande avanço, né? Trazer novidade, trazer produtos aí de suplementação, até medicamentos também para ajudar e acolher essa mulher com o lipedema, porque realmente é uma questão crônica, não vai ter cura, né? E a gente precisa de fazer o tratamento certinho para realmente ter um resultado positivo, né, doutora? E já que a gente falou de pesquisa, eu vou antecipar um pouquinho, vou até deixar uma chamada aqui, porque a gente tem duas pesquisas da UFMG em andamento em relação ao lipedema. Aí, se alguma mulher com lipedema vê essa live depois, pode me mandar um direct, porque eu direciono para algumas das minhas alunas, porque eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo um trabalho sobre lipedema, analisando dieta com terapia hormonal, e um outro trabalho onde uma outra aluna vai trabalhar com suplementação. Então, o trabalho da terapia hormonal é só para mulheres na menopausa, mas o outro trabalho não. Então, o critério é só ter lipedema. Se alguém quiser participar, pode depois me procurar, que aí eu direciono para essas alunas. Essa é uma boa pergunta. Como eu vou saber se eu tenho lipedema, doutora Gisele? O diagnóstico, ele é clínico. Então, para você ter um diagnóstico oficial, vamos colocar dessa forma, precisa ir a um médico que entenda quais são as especialidades que mais costumam diagnosticar o lipedema. Geralmente, o angiologista ou cirurgião vascular, porque muitas vezes essas mulheres chegam nessa especialidade com outras queixas, achando que tem muita variz ou achando que tem problema de circulação por causa do inchaço. Então, elas procuram essa especialidade com mais frequência e lá elas costumam ser diagnosticadas. Mas não é só o angiologista que diagnostica, não. A gente pode ter endocrinologista, clínico geral, ginecologista, são especialidades que eu acho que lidam mais, costumam lidar mais com lipedema. Então, como a gente não tem um exame bioquímico, né? A semelhança, eu vou dar o exemplo aqui do diabetes. O diabetes, a gente faz uma coleta de sangue, analisa o valor da glicose, o valor da hemoglobina glicada, então a gente tem um parâmetro bem objetivo e bioquímico para diagnosticar o diabetes. No caso do lipedema, não. Então, o médico tem que palpar, tem que analisar, às vezes faz um ultrassom, faz alguns exames físicos para diagnosticar o lipedema. Maravilhoso. E Legal. tem já Mas tem algumas características físicas também, né? Por exemplo, o excesso de gordura, né? Na perna, Sim. na Uma grande diferença, como o lipedema... nádega, Isso. atrás do braço, O lipedema dor ao tocar. são alguns sinais que a pessoa, às vezes, a mulher que tem, como ela, a gente tem muita, graças a Deus, as informações estão sendo mais divulgadas, a mulher, às vezes, ela já desconfia, ela já, eu acho que eu tenho, aí ela só vai no médico para confirmar. Então, quais são os sinais, dando algumas dicas aí para a pessoa analisar. Então, a primeira coisa, a sensação que a gente tem é que são duas mulheres. Uma mulher da cintura para cima, com um tronco menorzinho, cintura mais fina, e uma outra mulher, parece que elas foram encaixadas. E uma outra mulher da cintura para baixo, que é a coxa, região, às vezes,
do bumbum é mais grossinha. As mulheres que têm lipedema no braço, aí o braço também vai ser maior, mas o que a gente observa é que às vezes é muito discrepante. Eu já vi mulher com lipedema que quase que tinha um abdômen no formato de tanquinho e a coxa mais grossinha, com aquele aspecto de muita celulite na parte da frente, pouca massa muscular, então ela desenvolvia músculo no abdômen, no braço, mas ela não conseguia ter a mesma desenvoltura de desenvolvimento da massa muscular na coxa. Então era uma coxa que tinha o joelho mais redondo, é uma outra característica, às vezes, né, se a mulher tem o lipedema na coxa, o joelho não vai ter um formato muito bem definido, então é um joelho bem redondo. E se a mulher tem o lipedema no membro inferior inteiro, até pertinho do pé, para mim esse é o mais fácil de identificar, porque a gente observa que como se tivesse amarrado e apertado, que a gente chama de sinal de garrote. Então a gente vê que o tornozelo tem essa dobrinha antes de chegar no pé, como se tivesse amarrado mesmo e apertado. Então, se a mulher tem o lipedema que vai até a região do tornozelo, no tornozelo ela vai ver esse sinal, essa voltinha. Às vezes isso está presente até em mulheres magras. Então, a gente, é só de bater o olho, a gente vê assim, ó, é lipedema. Agora, e como diferenciar o lipedema do linfedema, né? Porque o linfedema já é uma doença do sistema linfático. O lipedema, ele acontece dos dois lados. Então, se ele está presente de um lado do corpo, do lado direito ou do lado esquerdo, ele vai estar presente do outro lado também. No linfedema, não. No linfedema, a gente pode ter num membro só. Então, com isso, a pessoa consegue diferenciar. Tá inchado as duas pernas, tá inchado as duas coxas. Então, isso pode ser um indicativo. Tem muita celulite. Por que a gente fica com esse aspecto? Por que aparece esse aspecto da celulite? Porque a gordura, ela tá no meio de fibrose. Vamos imaginar uma rede. E aí essa gordura ela fica toda presa no meio dessa fibrose e por isso dá esse aspecto de celulite. Tanto é que estudos mais novos têm chamado o lipedema de uma doença do tecido conjuntivo e não só uma doença do tecido adiposo, né? Não só da gordura, por causa dessa fibrose que também tá diferente no lipedema. E é essa fibrose que causa dói, né? Os sintomas de dor, a inflamação, isso tudo que vai acontecer por causa dessa alteração tecidual. E o próprio processo também inflamatório, porque o lipedema envolve uma inflamação muito crônica, a própria inflamação por si só ela já vai causar dor. Aí somado a isso, aquela gordura tendendo a crescer, expandindo, empurrando aquele tecido, os nervos, né, que estão ali perto, as terminações nervosas, percebem isso e percebem de que forma? Com a dor. O inchaço também vai gerar essa sobrecarga de volume adicional. Então é como se tivesse, vamos imaginar uma salinha com toda lotada de pessoas. Vamos imaginar um ônibus bem lotado, não cabe ninguém mais esses ônibus de transporte público, não cabe ninguém mais. E o motorista tá lá, abre a porta para entrar mais gente. Vai explodir gente, vai sair gente voando dentro daquele ônibus e tem gente entrando ainda. Então, isso daí vai causar desconforto nas pessoas que estão ali. Quanto mais pessoas entrarem, mais elas vão ficar apertadas, desconfortáveis, espremidas. É o que acontece, né, no lipedema. Não, perfeito. E aí a gente tem algumas estratégias na suplementação para esses sintomas, né, doutora? Eu falo porque a parte inflamatória, por exemplo, na galena a gente vai ter a cúrcuma mais biodisponível, que vai ajudar muito nessa questão da parte inflamatória, que é a cava-curmin, né? Que é uma cúrcuma que ela tem uma biodisponibilidade 39 vezes maior do que a cúrcuma padrão. Então, é um produto muito legal que a gente pode utilizar aí para ajudar nessa contenção dessa inflamação, né? Que é um dos sinais que vai ajudar nesse processo. A cúrcuma, eu sou apaixonada com a cúrcuma, porque dentre os ativos que eu costumo estudar, acho que cúrcuma, gengibre, tem outros aí que a gente encontra uma infinidade de artigos. É artigo que não acaba mais, então não tem como a gente falar, não tem comprovação científica, porque tem muita coisa. E o grande problema da cúrcuma
essas que a gente compra um extrato simples numa loja de produtos naturais, é exatamente a biodisponibilidade que costuma ser baixa, né? Isso, ela não é tão bem absorvida, não é solúvel. Eu falo que todo mundo que já tentou Geralmente fazer precisa de uma piperina para absorver e é um pouco irritante isso. gástrico, né? Todo mundo se adapta, né? Exatamente. E aí, assim, não é solúvel. E aí, quando a gente usa, traz tecnologias a favor, né? Temos aí um produto como a Cava por Mim, que vai ser uma associação da gama ciclodestrina com a cúrcuma longa, melhorando a absorção, a estabilidade, a biodisponibilidade. E com isso a gente consegue reduzir dose, trabalhar cápsulas menores. É um produto que ele passa a Também ser outras formas farmacêuticas, né? usado. É um ativo que a gente consegue fazer bala de goma, a gente consegue fazer xarope, chocolate, né? Flaconete, Para sair dessa ideia de cápsula, então ela tem essa versatilidade, né? isso, Ó, e eu todos sou suspeita em relação à A bala bala de de goma. goma. Né? A doutora Gisele ama bala de goma. É verdade. Ai, que Eu ótimo. tenho a memória afetiva, né, da Afetiva. jujuba. Então, e olha, dá vontade você tem prazer em comer e fica saboroso também, né? A Patrícia fez uma formulação para mim de um outro ativo numa bala de goma. E eu falo que a tentação é consumir a Comer só dose uma, né? diária. É lembrar que tem suplemento ali no meio, né, doutora? Senão você pega o pacote e só acaba quando termina. É. Maravilhoso. Mas é legal de você ter falado sobre a questão de artigo, porque a cúrcuma, de fato, é um dos produtos naturais mais pesquisados no mundo, né? Então, a gente tem um respaldo aí. E é benéfico, né, para utilizar aí nesse tratamento, para diminuir assim, a inflamação dessa paciente. Consequente, a gente consegue reduzir um pouco dessa dor, né? E é Agora, tão, e é tão interessante, só voltando à parte da inflamação, que é exatamente por que a gente foca tanto na inflamação em relação ao lipedema? Porque o próprio processo inflamatório por si só. Por que a mulher com lipedema tem menos músculo? Por que ela tem facilidade para perder músculo e uma dificuldade enorme de ganhar? A própria inflamação, ela é catabólica por si só, né? Por que a gente não pode tomar um anti-inflamatório, aquele medicamento, por muito tempo? Tem que tomar de forma bem controlada. Porque aquilo ali já vai gerar um estímulo de catabolismo. Então, o próprio processo inflamatório, à medida que vai liberando as substâncias que vão inflamar, aquilo ali já é o estímulo para não deixar o músculo ser construído, para perder cada vez mais músculo. Outro ponto da inflamação é exatamente a inflamação que está relacionada à dor. É essa inflamação que está relacionada ao inchaço. Às vezes a mulher amanhece bem, só de trabalhar, às vezes ficar em pé, chega no final do dia, tá com a perna bem inchada, sentindo uma dor intensa. É essa mesma inflamação que vai dificultar o resultado em relação à dieta. Se a pessoa não tratar a inflamação, se ela simplesmente, vou fechar a boca aqui, vou reduzir o que eu tô comendo, não necessariamente ela vai ver resultado, porque se ela não reduzir a inflamação, o efeito da dieta não aparece. Tanto é, para vocês terem uma ideia, né? Eu comentei com vocês de uma pesquisa, na pesquisa que nós estamos fazendo com dieta e terapia hormonal, nós vamos colocar um implantezinho, que é como se fosse um grãozinho de arroz na região do bumbum, né? De forma subcutânea. E aí a empresa que fornece para gente esse implante foi categórica. Falou, olha, vocês não podem colocar esse implante se a pessoa não estiver seguindo a dieta pelo menos 15 dias. Porque corre risco da pessoa ter uma rejeição, daquilo ali inflamar mais. Como a pessoa está muito inflamada, ela pode ter até um efeito adverso maior por causa de que não teria nada a ver com o lipedema, com o implante em si, só pelo fato dela estar mais inflamada. Então, o que a gente faz? Ela começa a fazer dieta primeiro, no mínimo 15 dias, entre 15 dias a um mês, e depois que ela começa a receber esse implante, a colocar o implante. Nossa, isso é muito Doutora interessante. Gisele, e o modulador de LP1, que está muito em alta para lipedema?
Porque a Galena agora tem um modulador de LP1, que é o Caroline, né? Uhum. E ele é bem interessante porque ele tem um poder além de ter a modulação do GLP-1, ele também tem muita fibra, né, Mari? Explica isso melhor. Isso, o carolinho ele é uma associação de duas plantas, da semente de alfarroba e do cladódio da opuntia, a folha de um cacto. E ele vai ter uma ação voltada para a modulação aí de saciedade e consequente aumento de GLP-1. E vai mimetizar uma ação do nosso organismo aí, retardando o esvaziamento gástrico, porque ele vai formar um complexo, um gel, vai aumentar a viscosidade no conteúdo estomacal e retardar esse esvaziamento. E aí a gente tem redução de grelina e consequente aumento de GLP-1. E é uma fonte de fibra, né? Ele tem uma padronização de 70% de fibra. Então ajuda nessa questão intestinal e a gente sabe o tanto que o intestino também é importante nessa regulação para essa parte de inflamação, né? O paciente, quando ele está inflamado, provavelmente ele tem uma desbiose Com associada. certeza. E nós tivemos até um evento recente na UFMG, ele ocorreu em setembro. A Manipulata e a Patrícia estavam lá. Foi o Lipedema Science. Uma coisa que a gente discutiu bastante foi exatamente a desbiose intestinal, a alteração no intestino como um sintoma que a gente precisa, uma coisa que a gente precisa olhar como primordial. O primeiro alvo de conduta tem que ser o intestino, porque às vezes a gente estava discutindo outras coisas, né? Mas a pessoa, às vezes, ela não pode comer tal alimento, ou às vezes ela tem uma seletividade alimentar, uma intolerância com tal alimento. Mas às vezes o problema está no intestino. Então a gente precisa cuidar do intestino primeiro. Um intestino em desbiose, o que vai acontecer? Para quem não sabe, né, o que é o conceito de desbiose, de uma forma bem resumida, a gente costuma falar que a gente tem uma população de bactérias, micro-organismos benéficos e uma população de micro-organismos maléficas. De uma forma bem simples. E a coisa que mais aumenta um ou outro é exatamente a alimentação. Quando essa população está desequilibrada, se a gente tem mais esse exército que a gente chama do mal, a pessoa tem desbiose intestinal. Isso causa uma inflamação no intestino, só que essa inflamação no intestino não fica no intestino. Eu até vou parafrasear o professor Murilo Pereira, que ele fala que o que acontece, o intestino não é Vegas. Porque o que acontece em Vegas, fica em Não fique Vegas. em Vegas. O que acontece no intestino não Não. fica no intestino. Então, Vai para a corrente sanguínea. esse intestino com uma permeabilidade aumentada, as células deveriam ficar do ladinho assim, uma das outras. Elas ficam mais distantes. Isso aqui, ó, é porta para o intestino, do intestino para o sangue. Aí coisas que não deveriam passar para o sangue agora passam para o sangue. E uma vez que elas chegaram no sangue, podem transitar ali no corpo todo. Então, a inflamação que começa no intestino pode também levar isso para o corpo inteiro. É um efeito de cascata, né, doutora? Não tem Sim. jeito. Aí, Ô, e doutora Gisele, tem algum estudo clínico correlacionando ao excesso de estamina a lipedema? Não, é uma coisa. Porque o excesso de estamina, né, hoje no estudo clínico fala que ele provoca a inflamação crônica. E tem Uhum. vários medicamentos que quebram essa enzima, né, que é a DAO, Cadal. que ele não, a DAO nossa hoje que a gente produz não está conseguindo quebrar todas as estaminas que a gente produz, né? E aí gera esse quadro de inflamação. E aí eu acho legal uma ideia para você pensar Sim, de uma eu correlação da estamina no processo inflamatório do lipedema. É uma estratégia, né? Às vezes tem uma. Eu já tenho, até onde eu tinha procurado, eu não tinha visto nada, mas com certeza deve ter Na Alguma correlação. alguma relação. é, Alguma associação dos dois, né? E a E é experimentar. um sintoma, né, Mari? Um dos sintomas que a DAO trabalha, né? A gente tem a enzima,
né, a Dalgest, que vai quebrar pode ser utilizada para a questão da estamina, né? Uma questão que tem aumentado aí a pesquisa, né, doutora? Antigamente não se falava muito da intolerância à histamina. Não, eu confesso que eu comecei a ouvir falar sobre isso há poucos, assim, há poucos anos. É muito E tem gente que recente. tem sintoma que acha que é uma enxaqueca, que acha É, que tem um problema respiratório até, e é uma associação aí com uma intolerância à a histamina. estamina. Isso é muito interessante, é legal essa posição que você levantou aí, Patrícia, porque pode ter uma correlação, E depois até hoje em dia tem um teste genético, né, que chama Dow-Plus, que faz o diagnóstico do polimorfismo. legal. E eu acho legal se fosse pegar esse N pessoas do grupo que está fazendo esse estudo do lipedema e ver se eles têm esse polimorfismo e fazer essa correlação é bem interessante. Porque é mais uma ferramenta para trabalhar. Vocês têm contato com algum laboratório que toparia fornecer esse exame? Que é uma ideia sensacional, e só isso Eu dá um posso olhar, trabalho. sim. Você tem contato? Olha que demais. Eu te passo depois os contatos, mas eu acho que tem uma correlação. Minha mãe, ela tem lipedema. E o lipedema tem um outro problema, né? A gente herda. É genético. E a minha mãe, eu acredito que ela tem um polimorfismo, porque ela é muito inflamada. Uhum. E ela tem muitas alergias, e eu herdei isso dela, as alergias. Então, eu acho interessante fazer essa ideia de observação. E para tratar a pessoa que é intolerante à histamina, parece um pouco a mesma dieta para quem faz lipedema. Você vai ter que retirar da alimentação todos os alimentos inflamatórios. Isso. Então, vai ter que tirar os crustáceos, né? Vai ter que tirar o leite, o Glúten. glúten. Então, é muito correlacionado isso. E Uhum. aí, parece que eu tenho um feeling que eu acho que tem alguma correlação. Ai, quem Mas sabe? precisa linkar isso numa pesquisa clínica. Muito, muito legal. Patrícia, olha só, hein? Acho que o mestrado tá te chamando, hein? Ó, Uma boa ideia, hein? Esse aí é um bom link. É Uma um bom ideia link. sensacional, espetacular. cabe uma dissertação aí, fácil, Com fácil. certeza, com certeza. Com Além certeza. da alimentação, quais são os outros tratamentos indicados para quem tem o lipedema? Porque quando a pessoa tem um lipedema em um grau muito avançado, né? Tem até cirurgias, né, ortopédicas que precisam ser feitas. Mas quando a gente percebe que a gente tem e não quer chegar a um grau tão grave e já segue uma dieta, já tem um acompanhamento, o que é necessário fazer? Eu acho que quando a pessoa ela recebe o diagnóstico, eu acho que hoje em dia, à medida que a gente está tendo mais divulgação, a lacuna entre o diagnóstico e o tratamento, ou então receber o diagnóstico vai ser menor, porque antigamente, às vezes, eu já tive relato de pessoas que demoraram acho que 10, 14 anos para receber um diagnóstico. Percebia que o corpo era diferente quando comparava, né? Ah, eu não emagreço, a minha coxa nunca afina. Mas entre essa percepção e o diagnóstico há um tempo atrás, demorava muito tempo, porque as pessoas não conheciam. Então, acho que esse período agora E ficava essa confusão, né? Lipedema, é obesidade, né? preguiça, é só fazer dieta, é só ir para academia, você não tem força de vontade. Agora, essa latência está diminuindo. Então, agora as pessoas estão recebendo o diagnóstico, o que é ótimo, porque o quanto antes elas iniciarem o tratamento, melhor. Porque às vezes uma pessoa está com lipedema bem inicial, está ali no nível 1, bem no começo, e se ela já começa a fazer o dever de casa imediatamente, aquele lipedema não vai progredir. Porque além de ser uma doença crônica, é progressiva, né? Então, se você finge que nada está acontecendo, ou então não tem o conhecimento, ou então não recebe o diagnóstico, a doença está lá. E aí ela
tende a piorar, avançar, passar para os graus mais elevados. Por isso, o tratamento o inicial é importantíssimo, porque aí nesse momento, qual que é o dever de casa para todo mundo? A alimentação, acho que é o pilar principal. E junto como um braço da alimentação, a gente pode falar da suplementação. Eu, eu acho que não existe uma pessoa hoje, e não estou falando nem só de lipedema, não, que não precise suplementar alguma coisa. Eu não estou falando que todo mundo vai ter que suplementar tudo ou que vai ter que tomar mãos cheias de cápsulas, mas todo mundo vai ter que suplementar alguma coisa. No mundo em que vivemos hoje, eu acho que a suplementação, e por isso a importância, né, de ser acompanhada por um bom profissional, porque a suplementação ela vem como um plus, um adicional de um plano alimentar. Então, essa é a primeira coisa. Exercício físico. É igual escovar dente, tomar banho, você tem que fazer diariamente. E aí a pessoa pode associar ao uso de meias de compressão, que aí ela vai ter que fazer uma avaliação com o médico. Se ela tem problema de circulação junto, né, variz, ela tem que fazer um tratamento. O inchaço pode ser trabalhado com protocolos que o fisioterapeuta, hoje em dia a gente já tem bons fisioterapeutas, estou falando aqui de Belo Horizonte, que é onde eu conheço, a gente tem bons fisioterapeutas que trabalham especificamente com lipedema. E que aí o profissional vai fazer drenagem linfática, tem outros protocolos, tem equipamentos também que estão sendo desenvolvidos com esse foco no lipedema, assim como a área, né, da nutrição, a gente vê ativos, a gente vê muito da suplementação, a parte da fisioterapia também está investindo em desenvolvimento de novos equipamentos para atender essa demanda do lipedema. E aí, em última instância, a gente pode colocar até a cirurgia plástica. Mas a cirurgia plástica, e isso é uma fala até de cirurgiões plásticos mesmo. A cirurgia plástica, ela é a escolha depois de tudo isso bem feito. Então é Perfeito. para dar aquela polida, vamos colocar dessa forma. Depois que a pessoa já está fazendo tudo isso, depois de pelo menos 6 meses fazendo isso, 6 meses a um ano, aí ainda assim, se ela optar por uma cirurgia plástica, ela pode ser indicada. Porque a cirurgia plástica, se ela for realizada num primeiro momento, ela pode piorar. É uma coisa tão louca, né? Que ela É pode isso que eu ia piorar. perguntar. Que é assim, É. tem aquela como de gordura, né? Uma lipo resolveria? Não, Não né? necessariamente, né? Aqui, ó, tô até tomando. Tô fazendo propaganda, não, Patrícia, mas esse Ah, aqui é um sachêzinho de probiótico da Manipulata, que às vezes você toma Ah, como se fosse suco. viu? maravilhoso. Mas é importante tudo isso que você está falando. Lipoaspiração. Lipoaspiração, ela pode ser útil, pode ser indicada e pode ajudar, e às vezes a pessoa vai precisar de mais de uma cirurgia, porque o procedimento é diferente de fazer uma lipoaspiração no abdômen, fazer uma lipoaspiração na coxa, a técnica é diferente. E então ela pode ajudar, pode indicar, mas nunca no primeiro momento. A pessoa ela tem que desinflamar primeiro, ela tem que tentar reduzir peso corporal, emagrecer um pouco, controlar a inflamação, para depois pensar numa cirurgia, numa lipoaspiração. Até porque se ela está inflamada e for passar por uma cirurgia, ela pode sofrer uma recuperação um pouco mais lenta, mais É, dificultada, né, doutor? Então, assim, isso. Passa ruim. Teve uma cirurgia plástica que falou sobre isso no lipedema sais, porque aí teve até uma fisioterapeuta que falou exatamente do pós-operatório. O pós, além de ser mais lento, além de ser mais tumultuado, mais problemático, a cirurgia em si já é um estresse para o corpo. Então, num corpo inflamado, essa cirurgia ela pode piorar a inflamação. Então, por isso que ela não pode ser feita, a semelhança do que eu falei sobre o implante, ela não pode ser feita no começo, senão isso pode piorar.
E essa cirurgia plástica, eu achei interessante que foi a doutora Bruna Bernardes, ela até comentou também que ela já teve caso de paciente que perdeu a cirurgia, perdeu em que sentido? Como ela não mudou o estilo de vida, Perfeito. e como a pessoa tem facilidade para ganhar gordura na região do lipedema, qualquer ganho de peso vai ali para a região onde a pessoa tem lipedema. Então, ela acabou perdendo o efeito, né, da cirurgia porque ela não mudou o estilo de vida. Então, aquela questão que as mulheres falam: ah, os céus, ô vida, mas eu vou ter o lipedema, então eu vou ter que cuidar. Significa que eu vou ter que cuidar da alimentação pro resto da vida, fazer exercício pro resto da vida. Então, se é, você e todo E mundo. todo mundo, isso que eu ia falar, o mínimo, né? Vigiar a vida inteira. E a vida inteira. Não só Mas o é cliente, todo mundo precisa todo fazer mundo. isso, né? Agora é só um cuidado a mais. E isso é uma questão de investimento para uma qualidade de vida, para uma longevidade saudável, né? E a população, cada vez que passa, está envelhecendo mais. Só que a gente quer envelhecer com qualidade. E quando a gente olha para isso, é uma questão de bem-estar. Então, são escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? Regrar essa alimentação, é fazer uma suplementação certinha e realmente colher esses benefícios. Sim. Então, Tem um muito. ativo que sai muito na farmácia, mas sai muito mesmo para lipedema, que é o Gimplet. Aí eu queria que a Mari falasse um pouquinho por que ele sai tanto, o que ele tem de diferente. Todo mundo quer ele, Ai, porque né? ele é maravilhoso, né? A doutora usou uma palavra que eu Porque ele acho que tem... Dá para todos fazer bala de falou goma com ele? Dá, vou super dá. fazer para você experimentar. Ele vem de um melão, né, Mari? Explica aí direitinho a história do Gimplet. Ele é do melão de Cantaloupe, ele vai ter uma quantidade de superóxido desmutase, que é um antioxidante. Eu brinco que é o top dos tops, né, doutora? E claro que ele tem não só a superóxido desmutase, mas ele tem outros antioxidantes na sua composição. E ele vai regular tanto o estresse oxidativo, que é o que acontece aí nos nossos tecidos. A doutora falou da questão da inflamação, e a inflamação causa esse estresse oxidativo, gera radicais livres, que são maléficos para o nosso organismo, né? E eu falo que está parte até do nosso envelhecimento. Então, as espécies reativas de oxigênio, toda A essa doutora parte, ela Vanessa Costa falou assim, eu amo o Gimplet. mas é maravilhoso. E esse é um produto que ele precisa de doses pequenas, né? De 40 miligramas, coisas assim, para a gente conseguir já ter uma ação bem significativa. E é um produto de suplementação, é um produto que vem aí, né? De um produto natural. E ele vai trazer benefícios nessa cascata inflamatória e de estresse oxidativo. Ele é um produto que está saindo bastante para o manejo do paciente com lipedema, mas a gente fala que é uma fatia, né? A gente brinca que é uma fatia, mas que tem várias indicações pelo seu potente ação antioxidante. Então, são várias as patologias que se beneficiam da ação do Gimplet. E ele pode ser usado com outros ativos? Tem algum que não pode ser usado, ou tem algum outro que ele funciona, que ele é potencializado? Fala pra gente um pouquinho de como ele pode ser trabalhado. O Gimplet, ele pode ser associado, ele é um produto em pó, ele tem a solubilidade, então a gente consegue fazer em formas farmacêuticas diferenciadas, mas ele também pode ser associado, igual, por exemplo, a gente falou da cúrcuma, podemos colocar o Gimplet junto com a cúrcuma na formulação para potencializar essa ação Se vê que anti-inflamatória. sai, o Gimplet para lipedema sai muito com o Cactin. Porque o Cactin, ele tem um poder diurético, Isso, né, Mari? minerais. Porque a gente sabe que o lipedema, ele tem um acúmulo de líquido intersticial, que é diferente do linfedema, né? Mas por ele ter essa inflamação, igual a doutora citou, no final do dia, essa mulher às vezes tem um inchaço na perna. Então ela tem ali um acúmulo de líquido que pode estar relacionado até com a resistência insulínica, outros fatores aí da questão da mulher em si. E aí o Cactin, ele também é bastante utilizado para ajudar nessa parte de
inchaço, de dor nas pernas, coisas que o Dimples também consegue auxiliar e reduzir. Eu sou uma pessoa que eu ainda não tenho meu diagnóstico de lipedema, mas suspeito, igual a doutora falou, eu sou uma dessas que é magra da cintura para cima, né? E eu tomo Dimples há muitos anos, e é ele que tira a dor da minha perna, o cansaço, tomo Cactin também. Então, são eles que me ajudam muito nessa questão do aspecto da minha perna, da questão dessa aparência da celulite, que eu sei que já não é tanto uma celulite. Então, tudo isso ajuda demais. E essa retenção de líquido, ela gente, é absurda. E a gente consegue ver um resultado muito legal com o Cactin. É bem A bacana. doutora Vanessa falou aqui que a outra vantagem do Dimples é que ele atua também como fotoprotetor oral. É um produto que ajuda na pele como um todo, né? E previne cabelos brancos. Eu falo, gente, a gente sai toda bonita usando jeans. Sério mesmo? Olha só. Seríssimo. Ele tem 24 indicações, doutor, o Dimples. Então, E ele tem muito estudo clínico, né? ele tem várias questões A assim de dose usual dele é qual, Mari? 40 miligramas. Aí vai depender da indicação. Para cabelo, a gente pode reduzir um pouquinho a dose. Pro lipedema, a gente pode aumentar. Fibromialgia também, a gente tem relato para a questão da dor e tudo Pode mais. beber de canudinho? Eu queria uma banheira de Dimples. Se eu pudesse, eu entrava nessa banheira. Já sai toda trabalhada, né? Do cabelo até. Exatamente. Tem contraindicação, Mari? Não tem. Assim, a gente sempre fala que a gente não tem estudo aí O para Cacti não é bom usar com pessoas que já usam diurético, né? Porque ele tem isso. poder diurético. Mas o Exato. Dimples tem? Não tem uma contraindicação dele, não. Tá? Então, ele pode ser utilizado. Inclusive, ele é um produto que a gente tem indicação para cuidado gestacional também. Olha. Ah, então pode ser usado para gestante e lactante? Sim. Mas para gestante, qual que é a A gente, indicação? a gente tem estudos que falam a questão da superóxido desmutase na atuação de prevenção de pré-eclâmpsia. Olha, que legal. Então, é uma atuação bem interessante. Depois, vou falar com a Patrícia para disponibilizar. A gente tem uma revista toda do Dimples, com Todo todas. mundo que quiser essa revista pode me passar aqui. Eu quero que eu mando. Porque é um produto que realmente tem várias indicações, da fertilidade masculina até a fibromialgia. Então, é um produto muito versátil. Como ele é um produto que tem mais tempo de mercado, ele tem muito estudo clínico, né? É um produto muito bom, sabe? Então, a gente consegue trabalhar ele em várias partes aí e especialidades também. Eu acho ele mágico. Que legal, que legal. Imagina esse Dimples numa balinha de goma. Maravilhoso, maravilhoso. Pode fazer ele em shot, em bala de goma, pirulito. Olha só, que maravilha. Ele é bem versátil. A Ana está até comentando, queremos, também Queremos. quero. Pode deixar que eu vou mandar a revista para vocês. E a gravação da live para vocês verem depois também. Com certeza. Vai ser sensacional. Esse material é o mais completo e nele tem os artigos, todas as referências, tudo certinho lá, sabe? E assim, doutora, na pesquisa, se vocês quiserem, conversa com a Patrícia, fala com a gente. A gente às vezes consegue fazer um bate-papo dessa parte de suplementação. Quem sabe a gente consegue. Sim, sim. Ah, a galera vai liberar a suplementação para fazer pesquisa. Gostei. Não tentar, né? Isso é excelente, sabe? Porque às vezes, por exemplo, a Stephanie tinha até entrado, a Stephanie é uma aluna de iniciação científica, e aí quando chega um aluno para mim, eu sempre tenho, vamos imaginar assim, algumas ideias de stand-by, né? Falar, ó, tem possibilidade, eu já sei que eu tenho ali uma porta aberta com a Galena para conseguir um Dimples. Aí quando chega um aluno, então assim, olha, então acho que a gente dá para fazer tal coisa. Vou lá conversar com a Mari da Galena. Então, essas possibilidades são ótimas, porque o aluno chega, quando o É bom aluno chega, já tanto para quem está fazendo pesquisa, quanto para a empresa, né? Igual a Galena, igual a gente, né? Porque ser citado no trabalho também e trazer mais conhecimento científico para o produto, né? Porque aumenta a credibilidade dele no mercado, né, Mari?
Ah, com certeza. Aí você fala, doutora, que a gente te coloca em contato com o nosso grupo Tá. técnico científico lá e a gente vê como que tá a sua pesquisa. Eu te coloco em contato com todo mundo lá dentro, que eu acho isso super interessante, muito importante mesmo. É bem Legal. Bacana. Vai ser ótimo. maravilhoso. Falando de permeabilidade intestinal, porque é um problema que todo mundo sofre hoje em dia, né, por causa da alimentação. Aí a Galena também tem o New Biome, né, ô Mari? E o New Biome agora ele E com uma atualização, né, Patrícia? Agora ele é ele aumenta a barreira do tributirato, que é a barreira intestinal. ele, Olha, ele vai ter a padronização em 50% aí, né? E agora ele vai ser o New Biome Butiragen, então ele já vem com uma concentração de fibra também. Então, ele sofreu uma atualização aí no mercado. E o que eu brinco, né? O que era bom ficou ainda melhor. Então, assim, ele é um produto que vai entregar tanto essa parte do butirato quanto também uma fonte de fibra. Então, ele já vai entregar ele estimula a tributirina. produção ou ele tem butirado? Ele tem a tributirina. E é um Hum. produto que ele é em pó, ele pode ser associado, ele não vai ter um cheiro tão característico, vai estar um pouquinho melhor. O E butirado também aumenta o GLP-1 natural, né? sim, sim, ele tem essa ação. Então é sensacional, né? E aí a gente tem produtos também da parte intestinal, por exemplo, o Vinogrape, que pode ser associado ao New Biome, eu acho que seria fantástico essa associação. Que aí a gente tem o butirato fornecido e com o Vinogrape a gente tem um aumento de aquermância. É um extrato alto em polifenóis. Então você contém a inflamação intestinal, você melhora a produção de aquermância, você trata a função de barreira e com o New Biome você consegue juntar tudo que você precisa aí, né, que é interessante, e modular GLP-1 de duas formas, com a questão do butirato e com o aumento de aquermância. Então você tem o melhor dos dois mundos aí. Maravilhoso, maravilhoso. Quando eu vou em encontros, né, igual o meeting da Manipulata, outros eventos que a gente conhece, vê os ativos, eu saio desses eventos, igual eu tô saindo aqui, vou sair dessa live, e falo, gente, queria tomar todos ali de canudinho, colocar todos na banheira, tomar litros disso. Eu tenho vontade de usar tudo. Pior que é Porque são mesmo, doutor. produtos muito bons, né? São produtos maravilhosos e com eficácia, né? A gente fala muito disso. Lá na Galena a gente sempre trabalha com produtos com segurança, com eficácia, procedência, né? São 38 anos de mercado que a Galena tem aí, com muita garantia com esses produtos. Eu acho que todo mundo já entrou em contato com pelo menos algum produto da Galena e realmente eles entregam, né, muito, muito resultado e uma eficácia bem legal. A gente está terminando a nossa live. Eu queria que vocês falassem alguma consideração, alguma pontuação que vocês gostariam de passar. Já, né? Passo rápido, a gente vai conversando aqui, a gente É, nem percebe. Bom, então, já que a nossa live foi sobre lipedema, primeiro eu gostaria de dizer que para você, mesmo que você só desconfie, mesmo que você não tenha esse diagnóstico oficial ainda, já comece a fazer o dever de casa. Não fique desanimada com o dever de casa, porque o dever de casa que a mulher com lipedema tem que fazer é o mesmo de todo mundo que quer cuidar da saúde, que quer envelhecer com mais qualidade de vida, que quer ter uma vida longeva, né? Porque não adianta nada a pessoa viver mais, mas passar muito tempo doente numa cama, sem qualidade de vida, dependente de familiares. A gente quer envelhecer com autonomia, tendo condição de fazer tudo da forma mais independente possível. Então, comece a fazer o dever de casa, a alimentação, exercício físico. Dentro da alimentação tem a suplementação, não adianta. Se puder, vai agregando outras coisas, mas esses dois pilares doutora Gisele, a gente podia falar um pouquinho do Lipicoff, né? Que vocês desenvolveram, é que é um um. suplemento para lipedema também. Ele tem um conceito de um café. Porque da mesma forma que eu sou louca com bala de goma, qual que é a diferença, né? A gente consegue
manter a suplementação, manter a adesão, porque aquilo ali faz parte. Minha sobremesa, eu levo uma gominha daquela que eu já coloco na bolsa, e depois do almoço, onde que eu tô ali é a minha sobremesa, é a balinha de goma. E é a mesma ideia disso dentro de um café. Então a pessoa, ela consegue manter a adesão ou manter uma suplementação com vários ativos juntos. A gente pensou exatamente em ativos que são essenciais para o lipedema. Tem resveratrol, não vou lembrar de todos, né? Tem alguns antioxidantes e tem creatina, tem L-carnitina dentro de um café. Então a pessoa pode usar aquilo ali para se beneficiar em relação ao lipedema. Tem gente usando como pré-treino Ah, que legal. antes de treinar. Já tem gente Eu usei relatando. como pré-treino, amei. Você vai ali, ó, Lip Coffee, você vai ali, tira uma dose, dilui, toma com café, como se fosse um café normal, mas tá ali todos os suplementos necessários Não, e dá uma energia maravilhosa, assim, para É, treinar. maravilhoso. Isso é ótimo, né? Porque já pega um hábito e traz junto pra... que eu Isso é acho muito que legal. a evolução da suplementação vai passar por isso. Cada vez mais, vocês estão vivendo isso Até também, para né? aumentar a adesão do tratamento, Vocês né? já fazem formulação, como a Patrícia comentou, em pirulito, em chocolate, em bala de goma. É, E então, à medida que a gente vê essa não vou chamar de migração, mas uma alternância aí para além das cápsulas, a gente vai ter uma adesão maior. Porque é, você é, vai usar o suplemento, no meu caso, eu como a bala de goma, a dificuldade é comer só a dose que eu tenho que usar, mas não é difícil para mim manter a adesão, né? a personalização ela é muito importante aí para a questão, né? Eu acho que esse acolhimento, eu como farmacêutica, eu acho isso muito importante, da gente conhecer o nosso paciente, de conhecer como que é o hábito dele, a vida dele, para a gente conseguir trazer um tratamento simplificado, um tratamento personalizado, acolhedor, que realmente vai trazer benefícios para esse paciente, né? E eu falo isso. A paciente de lipedema, às vezes, ela briga muito com o espelho, então, para acolher esse corpo, né? Porque é o seu corpo e ele é bonito e ele vai ter suas diferenças, ninguém é capa de revista, isso aí é uma imposição que a gente tem, então. Eu acho muito importante da gente falar sobre essa quebra de padrão de beleza e ser gentil consigo mesma e conseguir fazer isso que você falou, né, doutora? A importância do exercício, da dieta, do acompanhamento aí multidisciplinar, que eu achei muito legal, da fisioterapia, do farmacêutico, do médico, de vários tipos de especialidades médicas que estão intrínsecas aí a esse tratamento, a importância de tudo isso e que esse paciente realmente se sinta acolhido para conseguir fazer esse tratamento de forma bem assertiva e colher esse fruto, colher o resultado, que eu acho que a melhor parte é quando a gente consegue viver isso, né? E ter qualidade de vida depois de pequenas ações que já resolvem bastante, né? Queria aproveitar Exatamente. aqui e agradecer a todo mundo que participou da live, né? A doutora Ana Paula, a Ana Reis, a doutora Vanessa Costa, todo mundo que participou da live. Agradecer muito vocês duas, que são super ricas em conhecimento e trouxe todo esse conhecimento para a gente. Acho que conhecimento abre portas, né? Melhora a vida da gente. Ter consciência das coisas ajuda muito. E muito obrigada a vocês. Eu que agradeço de novo, Patrícia, o convite. Agradeço a Mari também. Agradeço até a disponibilidade de fornecer reagentes, viu? Depois a gente vai Vamos conversar. combinar. Vamos conversar. Eu vou levar, a minha missão também é levar a Patrícia. Patrícia, ela soltou um dia, ela fez essa burrada de soltar que ela queria fazer mestrado. Aí, Agora ó. ela tá perdida, que eu vou ficar no pé dela. Vai, Estou Paty. pensando seriamente. Vai lá que eu já fiz o meu. Você tem que aproveitar esse Ó, momento. vamos fazer Vamos um de aproveitar. estamina aí, ó. Vamos fazer um de estamina no lipedema.
Esse aí muito interessante. Vai dar bom, viu? Vai dar bom. Legal, né? Muito obrigada, Eu meninos. que Boa agradeço. noite. Boa noite, Muito gente. obrigada por tudo. Eu que agradeço. Boa Viu? noite para todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.